Nessa aula nós vamos aprender a instalar o Grafana 7 dentro do sistema operacional CentOS. Nesse caso estou usando a versão 8 do ambiente do CentOS. Quando você pensa em instalar o Grafana dentro de um ambiente, um dos cuidados que você tem que ter é que, por padrão, o Grafana utiliza a porta 3000 para expor o serviço de site do mesmo. No caso do CentOS, nós temos o Firewall D configurado. Duas opções que podem acontecer e devem ser consideradas caso você tenha um ambiente com firewall dedicado, neste caso você poderia desabilitar e parar o firewall completamente. Mas, em alguns casos, você vai querer que o próprio firewall do sistema operacional do seu Grafana proteja o mesmo. Nós vamos usar nesta aula esse segundo exemplo. Para configurar o firewall do CentOS, nós utilizamos a ferramenta Firewall D, Firewall CMD. Para configurar uma nova porta, que no caso é a nossa porta 3000 do serviço de web do Grafana, nós vamos usar o comando add port igual o número da porta e o protocolo, nesse caso TCP. E vamos adicionar a opção de permanente. Logo em seguida, nós vamos executar o comando de reload para que o firewall possa recarregar todas as suas regras. Nesse caso, o nosso firewall está configurado, habilitado para servir a porta 3000. Assim, nós vamos conseguir acessar o ambiente do Grafana após a instalação. Começando a instalação propriamente dita, nós vamos buscar no site do Grafana as documentações sobre instalação em distribuições Linux baseadas em RPM, é o caso do CentOS. Se você estiver usando um Fedora, um OpenSUSE ou um Red Hat, você pode seguir a mesma instalação. A primeira coisa que nós precisamos para fazer a instalação do Grafana é adicionar um repositório. Repositório são grupos de programas que nós podemos instalar dentro do nosso ambiente, do nosso sistema operacional. Para adicionar um novo repositório, existem algumas opções. No caso, o que nós recebemos do site do Grafana é criando o nosso próprio arquivo dentro da pasta /etc /ium.repos.d. Nesse caso, nós vamos criar um arquivo chamado grafana.repo. Dentro deste arquivo, nós vamos adicionar as informações que nós precisamos para o nosso ambiente. Neste caso, na documentação do Grafana, você tem duas opções. Uma para Enterprise, que é a versão paga do Grafana, e uma para Open Source, que é a versão que nós vamos usar neste caso. Eu vou copiar o conteúdo e vou inseri-lo dentro do nosso arquivo de repositório. Aqui nós temos a URL, nós temos algumas opções também como parte de segurança, com a chave, para garantir que nós estamos com o serviço do Grafana correto, que não é um site se fazendo passar pelo site do Grafana, fazendo que nós possamos estar instalando software malicioso. Essas opções já nos garantem essa segurança. Agora que nós colocamos esse repositório novo, nós podemos simplesmente utilizar a opção de instalação do nosso Grafana. Nesse caso, nós vamos usar o comando yum install grafana. Ao contrário das distribuições baseadas em Debian,
nós não precisamos fazer um update antes. O uninstall por padrão sempre recarrega todos os pacotes. Ele vai pedir para confirmar a chave do Grafana. Nós vamos passar um yes aqui. Ele vai perguntar se esses são os pacotes que nós desejamos instalar. Nesse caso, o Grafana e as dependências dele foram solicitadas. Vamos dar um yes. Aguardamos um pouquinho. A versão específica que nós estamos instalando do Grafana é a 7.1.2. Guardar só mais um pouquinho. E a instalação vai ser concluída. Uma vez que nós temos a instalação concluída, o seu comando de serviços do systemctl vai existir já a opção do status grafana-server. Ele no momento não está ativado, então nós vamos executar o comando de enable para que nós podemos iniciar o Grafana junto ao sistema operacional. Então, se acontecer alguma coisa e o seu servidor reiniciar ou você reiniciar o seu servidor por conta própria, o Grafana já vai inicializar junto com ele. E nós vamos também iniciar agora com o comando start. Nessa primeira vez que o Grafana inicia, ele demora um pouquinho mais. Das próximas vezes que nós formos executar outros comandos como restart, vocês vão notar que é bem mais rápido. Uma vez que o Grafana já inicializou a primeira vez, já criou o banco de dados próprio dele. Se eu executar novamente o comando status, nós vamos ver que o Grafana já está funcionando. Nesse caso, como o Grafana já está funcionando e está ativo aqui, eu vou abrir uma nova aba aqui no nosso Firefox e vou acessar o endereço da minha instalação do Grafana. A primeira senha e usuário do Grafana são admin. No caso, você pode escolher uma nova senha ou apertar esse botão skip. Mas o botão skip ele vai te colocar para perguntar uma nova senha novamente na próximo login. Então, nesse caso, eu costumo, no nosso ambiente de laboratório aqui, eu vou usar a senha Grafana. E assim nós temos o Grafana instalado dentro do nosso ambiente do CentOS 8.